estimados telespectadores da TV Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação, minha saudação a vocês todos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui para a nossa reflexão no encontro Discípulos e Missionários de Jesus Cristo. E hoje eu quero comentar com vocês algo sobre a Bíblia. Nós estamos no mês da Bíblia, setembro é o mês da Bíblia. E por isso mesmo eu quero dedicar algumas reflexões sobre a Bíblia, enquanto para nós ela traz a palavra de Deus. Primeiramente eu pergunto, vocês têm a Bíblia em casa? Tem, né? Onde está a sua Bíblia? De vez em quando vocês abrem a Bíblia em casa, leem juntos a Bíblia? Pois bem, a palavra de Deus é um presente de Deus para nós. Um grande presente que cada dia se renova quando a gente toma em mãos a Bíblia e lê. E procura colocar-se diante dela, não como a gente lê um livro qualquer. A Bíblia não é um livro como outros livros. A Bíblia é um livro diferente, é o livro de Deus. É o livro que nos traz a palavra de Deus. E por isso mesmo a gente precisa colocar-se diante da Bíblia numa atitude de quem quer ouvir Deus. Como se dizia lá no Salmo, quero ouvir o que o Senhor vai falar. Ou então como o menino Samuel, que de noite escutou aquela voz, Samuel, Samuel. E ele responde, fala Senhor, teu servo escuta. Assim, quando nós nos colocamos diante da Bíblia, quando lemos a Bíblia, a gente deve ter esta mesma atitude. Fala Senhor, teu servo escuta. Quero ouvir o que o Senhor vai falar. E aqui está uma dica importante. Quando a gente vai na missa, aos domingos, nós temos 4 trechos da Bíblia. A missa é repleta da palavra de Deus. E durante a semana tem 3 trechos. Né? Primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. No domingo tem primeira leitura, o Salmo, segunda leitura e Evangelho. 4 trechos no domingo. Fora ainda as antífonas, que também são trechos bíblicos bem curtinhos, mas geralmente muito bonitos e preciosos. Então, quando a gente vai à missa e chega o momento das leituras, a gente senta, porque a atitude de sentar significa eu quero ouvir, significa eu estou disposto a escutar. Mas quem é que vai falar? É Deus que quer falar, através daquele que lê e proclama as leituras lá na frente, na igreja. De fato, a igreja, no Concílio Vaticano II, repete isso, que é uma convicção muito antiga. Quando na celebração litúrgica, sobretudo na missa, são feitas as leituras bíblicas, é Deus que nos fala hoje. Aquela não é uma leitura sobre coisas do passado, simplesmente. Claro, lemos alguma coisa sobre o passado. Porém, lendo aquilo, Deus nos fala hoje. Pensando naquilo, aprendendo as lições daquele tempo, nós também sabemos como Deus fala hoje, como Deus age hoje e como nós devemos responder a Deus hoje. Então, eu quero deixar neste nosso encontro esta recomendação, que poderá ser muito útil para o mês da Bíblia, mas não só o mês da Bíblia, para toda a vida. Na missa, antes das leituras, sempre fechar os olhos um momento, invocar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo inspirou a palavra de Deus na Bíblia e é Ele também que nos ajuda a aprender a palavra de Deus. Aquele que, de alguma forma, nos ensina a palavra de Deus, o mesmo Espírito, né? Que inspirou é que ensina a compreensão da palavra de Deus. Então, a oração ao Espírito Santo é importante quando a gente lê ou ouve a palavra de Deus. Por outro lado, a atitude que a gente deve ter interiormente é esta: Senhor, eu quero ouvir. Fala, Senhor, teu servo, tua serva escuta. Quero ouvir o que o Senhor vai falar. E no final da leitura, a gente aclama, diz, graças a Deus, Deus falou. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Glória a vós, Senhor. Deus manifestou a sua glória através da palavra que foi proclamada. E quando é feita a homilia,
A homilia também é parte da liturgia, é parte do serviço à palavra de Deus. O padre ou o bispo, quando fazem a homilia, ou o diácono, são os que devem fazer a homilia durante a missa, eles estão ali justamente para ajudar a comunidade a compreender melhor como Deus está falando no hoje desta comunidade, ou como Deus está falando agora para esta comunidade. Por isso a gente deve ouvir com vontade de compreender, com vontade de acolher. Por outro lado, ouvir ainda não é tudo. A gente deve sintonizar, e o sintonizar significa falar com Deus. No fim, a gente deve, depois de ouvir a palavra de Deus, responder: creio, Senhor, ou então a atitude: eu te adoro, Senhor, eu te agradeço, Senhor, ou eu peço perdão, Senhor, eu peço a tua graça. Quer dizer, a palavra de Deus nos leva a falar a Deus, a dar a nossa resposta a Deus. Nós vamos voltar sobre este assunto porque é muito bonito, é muito importante. O mês da Bíblia nos lembra a centralidade da palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, como nos recordou o Sínodo dos Bispos em outubro de 2008. Fique com Deus e a sua palavra seja a luz dos seus passos, guarde sempre os seus corações na verdade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.